gente vai voltar ao tema do nacionalismo na próxima aula, sobretudo no viés da cultura. O tema do nacionalismo na Quarta República é fundamental para se entender o clima, né, político, econômico, cultural. Mas voltaremos a ele. A questão do populismo, como eu disse, é uma categoria que às vezes é uma chave explicativa um tanto genérica para esse período e que tem sido problematizada pelos historiadores, né? E aí eu destaco os trabalhos da Ângela de Castro Gomes, da Maria Helena Capelato, do Jorge Ferreira e, especificamente para a República de 46, dois autores, né, ligados à ciência política, o Glaucio Dillon Soares e o Antônio Lavareda, que tem até trabalhos já antigos sobre a Quarta República, que apontam para essa revisão da explicação populista para o fenômeno político da Quarta República, para as relações, para a dinâmica política da Quarta República. Bom, primeiro, o que é o populismo? O que diz o conceito do populismo? Então, o conceito se disseminou no Brasil entre os anos 60 e 70, a partir, sobretudo, dos trabalhos na área de sociologia política. Em linhas gerais, esses trabalhos entenderam o populismo a partir das seguintes características. Então, primeiro, no populismo havia uma relação direta e não institucional entre líder e massa, entre o líder político e a massa votante. Segundo, o populismo era pautado pelo nacionalismo econômico e pelo discurso de união de classes sociais. Né? Muito forte no varguismo isso, né? Ele falava em nome de todas as classes, para todas as classes e em nome da nação. Né? Então ele, mesmo defendendo o direito dos pobres, né, o pai dos pobres, o direito dos operários, em nenhum momento era para você subverter a ordem social na ótica varguista, era para você ter uma harmonia social entre as classes. Então, os autores apontam esse apelo à nação e apelo à união de classes como uma das marcas do populismo. Também isso vai ter na Argentina, no México, né? A liderança política era baseada no carisma pessoal e na rede de clientelismo, ou seja, nas fidelidades pessoais. O que é o clientelismo? O clientelismo é um conjunto de relações sociais e hierárquicas que vai amarrando os indivíduos aos, né, os mais pobres aos mais poderosos, os agregados aos chefes políticos, aos patriarcas, né? E, obviamente, é um esquema de distribuição de favores recíprocos, né? Então, eu voto em você, você me dá um emprego, né? Eu apoio você numa coisa, você fica devendo um favor para mim. Então, chamado clientelismo, né? Chamada troca de favores. Então, o populismo nessa literatura seria marcado pela troca de favores, o que veja, é um problema, sobretudo para uma sociedade que se diz liberal, porque o liberalismo implica em equivalência de indivíduos, né? E não independência de indivíduos. Isso no plano teórico, né? Ok? O princípio liberal é que o indivíduo é livre. Ele não deve nada a ninguém, ele é uma entidade abstrata, juridicamente definida. Seus direitos estão definidos. Então ele não precisa se tornar cliente de ninguém. Quando você se torna cliente, você abre mão da sua liberdade, né? O jogo eleitoral era baseado na barganha entre candidatos e eleitores, ou seja, uma barganha que às vezes envolvia interesses coletivos, às vezes interesses individuais. Esse conceito principalmente aparece no Francisco Verfort, o populismo na política brasileira, a ideia da barganha política, né? Ou seja, a troca. Vejam, ele tenta descolar um pouco até essa discussão da barganha do clientelismo mais baixo. Ele diz, olha, a barganha muitas vezes é legítima. Um bairro resolve votar no candidato e troca, quer ter um hospital, quer ter uma rua asfaltada, quer ter iluminação. Quer dizer, não é só clientelismo no sentido dos favores pessoais, né? Mas muitas vezes envolve interesses coletivos, legítimos, né? Que encontram sua expressão na barganha. E o populismo seria pautado por um frágil sistema partidário. Né? Os partidos políticos, como organizações políticas, seriam fracos. Por quê? Porque o líder é mais importante que o partido. Porque o votante, a massa, vota na pessoa e não no partido. Bom, então vejam, essa literatura passa por autores clássicos, aí, como Francisco Verfort, Ottaviani, né? Inclusive autores aqui da casa, né? Demarcou a época, né? Como populista a partir destas perspectivas. E vejam, a discussão sobre o populismo também está ligada a uma teoria da modernização que surge principalmente nos Estados Unidos. Ou seja, sociedades atrasadas em processo de modernização experimentam tensões sociais tão grandes, né,
com a entrada das massas, né, com a urbanização, com a industrialização, que elas não têm mecanismos institucionais para gerenciar esse conflito. Então, o populismo seria uma forma que, vamos dizer assim, marcaria essa transição, né, entre uma sociedade tradicional, agrária, patriarcal, e uma sociedade urbana, moderna e capitalista, enfim, democrática. Esse meio do caminho aí, esse processo de modernização, ele não é simples, não é fácil, ele é traumático, porque ele quebra as relações patriarcais, destrói as relações tradicionais, inclusive que pauta política oligárquica, mas ainda não tem nada no lugar, do ponto de vista institucional, para, assim, substituí-las. Então, vejam, é uma teoria da modernização que, enfim, alguns autores questionam, mas que foi muito forte, muito influente na concepção teórica do populismo no debate dos anos 60 e 70. Então, Brasil, Argentina, México eram exemplos dessas sociedades que saem do século XIX oligárquico, entram no século XX de massas, urbano, industrializado, querem se industrializar, mas não tem ainda mecanismos institucionais, não tem uma cultura política liberal, não tem sequer uma cultura política de classe, né? Ainda não há, quer dizer, muito dessa teoria do populismo também joga para a classe operária uma ausência de consciência de classe, né? Porque à medida que ela não tem consciência de classe, ela se deixa levar pelo líder, muitas vezes demagogo. Então, vejam, todo esse pacote que vai explicar o populismo na política brasileira é muito forte, sobretudo nos anos 60, se reforça depois do golpe, né? Aliás, o clássico trabalho do Ottaviani, né? O colapso do populismo no Brasil. Ele vai explicar o golpe de 64 como o colapso dessa política aqui, né? Então, chegou num ponto em que as demandas populares não podiam mais caber no discurso nacionalista, na união de classes, os líderes carismáticos não davam mais conta das demandas, as classes sociais começaram a desenvolver formas autônomas de luta, o sistema implode. As eleições regulares passaram a ser um problema para a modernização econômica. O sistema populista, a política populista implode. Então, o colapso do populismo. Vejam, nos anos 90 e 2000, os historiadores, principalmente, começaram a revisar, além dos cientistas políticos, falar, calma, em primeiro lugar, um conceito que explica realidades históricas e geográficas tão distintas como México, Argentina, Brasil, Peru, né? Além de toda a discussão sobre o populismo de direita na Europa e nos Estados Unidos, como é que ele pode ser um conceito operativo? Se ele explica tudo, ele não explica nada. Então, é uma crítica que aparece muito na Ângela de Castro Gomes, na Marilena Capelato. Bom, peraí, mas como explicar, então, que o líder carismático, né, manipulava as massas? Será que as massas, sobretudo aqui na Quarta República, não tinham também uma agenda própria de luta? Não tinham suas organizações? Não tinham não foram sujeitos dessa história? Essa é uma questão que o Jorge Ferreira, por exemplo, coloca. Será que, ao dizer a classe operária não tem consciência de classe, por isso que ela aderiu ao Pacto Populista, será que não é, no fundo, não enxergar as lutas operárias nessa época? Ou diminuí-las? Né? Desqualificá-las? Ainda que ela se sirva da linguagem típica do populismo, né? Do culto ao líder, né? Da barganha do voto? O próprio Wefort, em grande parte, já dá sinais nesse sentido, né? Antônio Lavareda, por exemplo, o próprio Glaucio Dillon Soares diz, como um frágil sistema partidário? Se a história das eleições da Quarta República, eles estão estudando a Quarta República, né? Sinaliza uma identificação do eleitor com o partido, do eleitor com ideologias. Claramente, esse processo é interrompido pelo golpe. Não é que ele entra em colapso. É um processo de construção democrática que é interrompido na ótica dos dois autores. Portanto, não se trata de um colapso estrutural, de um pacto frágil. Né? Será que a relação direta e não institucional entre líder e massa? Mas se isso fosse predominante na política, por que todos esses líderes precisavam passar por chancelas partidárias e pactos interpartidários para se sustentar? Né? Vejam, se a gente estuda as eleições no Brasil, na Quarta República, você vai ver claramente uma presença institucional de partidos políticos. O próprio Vargas, que era talvez o exemplo máximo
dessa expressão do líder carismático, ainda que eu tenha minhas questionamentos sobre isso, né? Eu acho que o carisma de Vargas não era tão grande assim quanto a historiografia às vezes aponta, né? A aposta dele, inclusive, no carisma não era tão grande quanto a historiografia aponta. Vargas era um sujeito também de partido, né? Ou de, pelo menos, que passava por uma lógica de grupo organizado e de ocupação do Estado nacional via burocracia, né? Portanto, não é só carisma que explica a sua presença na política brasileira. Mas, ainda assim, Vargas, como exemplo máximo disso, vejam, o segundo governo dele claramente passa por um jogo interpartidário. E a ausência de sustentação partidária, em grande parte, explica o colapso do seu governo. João Goulart, né? O golpe de 64 também passa pelo jogo partidário. É exatamente no momento que o PSD abandona o pacto com o PTB e que se abre o caminho para o golpe. Nós veremos isso na aula específica. Então, a historiografia nos últimos anos, em suma, vem apontando limites desse conceito. Veja, não se trata de desqualificar o conceito, dizer que ele não presta, não prestou, né, mas de apontar limites, né, de talvez colocar aí uma dúvida na capacidade explicativa mais ampla do conceito de populismo para explicar todos os fenômenos, não só da Quarta República, mas de outros regimes da América Latina, né, como, por exemplo, o próprio peronismo, o aprismo peruano, Lázaro Cárdenas no México, né? São tidos classicamente como populistas, né? Então, hoje, a historiografia aponta, né? E aqui eu encerro com o texto os dois textos de cientistas políticos que apontam para uma revisão desse momento, né? Para além da teoria do populismo. Eu cito aqui Antônio Lavareda, né? Vai dizer o seguinte, olha, a democracia nas urnas, o processo partidário eleitoral brasileiro. Ele diz o seguinte, ó, selecionei esse trecho. O sistema partidário eleitoral experimentou, apesar dos obstáculos, e embora de modo não uniforme, um processo de consolidação que viria a ser frustrado pelo golpe militar. Então ele está invertendo a explicação de Yanni, né? Não é o colapso do populismo estrutural, mas é uma ação política que vai bloquear, né, de quem exatamente não apostava na democracia, que vai bloquear esse processo. Né? Portanto, se trata de uma luta política. Né? Então, essa tese questiona as visões clássicas de um sistema partidário desestruturado ou com fraca institucionalização como explicações para a crise da Quarta República, que é a explicação clássica do populismo. Né? Glaucio Dino Soares, texto que vocês têm para a aula de hoje, né? Ele sintetiza de maneira muito interessante a Quarta República aqui. Não? Há, para ele, uma ampla entrada das classes médias no eleitorado. Né? E uma crescente, embora, desculpa aqui está errado, é subrepresentada, né? Abaixo do esperado, subrepresentada, participação eleitoral popular. Né? Então, ele trabalha com esse conceito de que na República de 46 havia uma elite ampliada em relação a quê? Em relação à Primeira República, né? Aquela elite oligárquica que mandava no Estado. Quer dizer, essa elite ampliada acabou entrando em tensão com o que ele chama de política dos Estados, né? Olha, isso nos conecta lá ao começo do curso, né? Então ele vai ver na Quarta República uma tensão com a herança da Primeira República. Ó. O que é a política dos Estados? É um jogo político das velhas oligarquias estaduais, que ainda estavam fortes, mas não hegemônicas. Então ele vai explicar a crise da Quarta República, né, exatamente pela tensão entre uma elite ampliada, que tem uma nova agenda, uma nova demanda, e uma velha elite oligárquica, muito influente, né, e que acaba não admitindo, né, não assumindo plenamente um processo de democratização, tal como as demandas mais populares, sobretudo, traziam. Né? E aí, vejam, ele vai sintetizar essa experiência histórica de maneira muito interessante. Né? A Quarta República, ou a República de 46, seria marcada por um extraordinário crescimento econômico. Realmente um crescimento econômico que beira aí 8% ao ano, em média. Né? Muito próximo, 7, 8%, muito próximo da média do regime militar. Né? Então,
período de grande crescimento econômico. Apesar das crises de inflação, de dívida externa, né? Isso é interessante, né? Vejam, crescimento econômico não significa bem-estar da população. Cuidado com isso. Quer dizer, ele prepara o bem-estar da população, mas em si, você pode ter crescimento econômico, né? E desigualdade aumentando, inflação alta, quer dizer, não é, uma coisa não é outra, né? O crescimento econômico é muito importante para o bem-estar da população, desde que bem gerenciado, né? Ele dá o exemplo de Cuba e Costa Rica. Exatamente. São países que a gente não pensaria. No caso, principalmente de Costa Rica, Cuba depois perdeu um pouco o pé, né, desse projeto econômico, né, porque ele conseguiu se manter, mas Costa Rica é interessante, né, porque é uma aposta em pequenas propriedades rurais e é um país com um nível de igualdade, né, e de democracia absolutamente inédito nas Américas, né. É interessante, é bem lembrado um claro e seguro progresso político, ele usa esse termo. Portanto, veja, há uma questão em relação ao populismo aqui, que seria, né, uma prática política mais ligada à manipulação, né? Quer dizer, não, houve progresso político. Por que houve progresso político? Porque tem sistema partidário, tem voto, não tem fraude eleitoral, né? A decisão popular é respeitada, pelo menos em termos de eleições, resultados eleitorais, né? Os direitos políticos, apesar dos traumas, eram relativamente respeitados, apesar das perseguições pontuais a certos grupos políticos, né? Aos camponeses, aos comunistas, né? Mas, no geral, havia um consenso sobre liberdades políticas. E, olha, interessante aqui, ó, um lento desenvolvimento social. Então, notável progresso econômico, claro e seguro desenvolvimento, progresso político e lento desenvolvimento social. Vejam, é na contradição desses três fatores que a gente tem que entender esse período, né? Economia que cresce, uma sociedade que demanda participação, né? Uma presença importante, sobretudo de um sistema partidário que tenta dar conta dessa representação, mas que não encontra respaldo principalmente no poder legislativo, né? Sobretudo no poder legislativo e judiciário, que ainda muito presos às tradições oligárquicas, né? E uma subrepresentação desta elite ampliada, sobretudo no seu setor mais popular. E um lento desenvolvimento social. Por que lento desenvolvimento social? Desigualdade aumenta, né? A miséria por conta os bolsões de miséria nas cidades são fator de tensão. O êxodo rural é dramático no Brasil nesse momento, né? A gente passa de uma sociedade rural para uma sociedade urbana em 20 anos. Sem que as cidades tenham capacidade de absorver essa massa. E aí isso é fator de tensão, de criminalidade, enfim, de ausência de direitos, né, plenos, né, sobretudo direitos sociais. Então ele vai apontar que o lento desenvolvimento social é que, em grande parte, numa situação de democracia, né, essas pessoas vão criando demandas que podem ou não ser assimiladas, né? E qual que é o momento chave dessa negociação? É a eleição, sobretudo a eleição federal, em nível federal, né? Quando vem o golpe vem exatamente para quê? Para tirar a gestão, para separar a gestão do Estado, sobretudo do Estado federal, a União, das demandas políticas, do que ele chamava de conflitos distributivos. Isso aparece, inclusive, na época, né? Os conflitos distributivos não podem estar no coração do Estado. Ou seja, você tem que gerenciar o Estado sem ficar fazendo uma política para as massas. O golpe vem por aí, né? Vem para racionalizar um tipo de gestão e, até, num certo sentido, racionalizar as demandas sociais, né? Os militares enfatizavam muito esse aspecto, que eles reconheciam as demandas, mas tinham muito receio que as demandas fossem porta de entrada para os comunistas. Essa era uma paranoia muito forte na época, né? E, além disso, as demandas sociais não podiam ser agenciadas pelos próprios interessados. Elas tinham que ser gerenciadas pelo Estado, um Estado técnico, um Estado tecnocrata, um Estado que gerenciasse a economia, o desenvolvimento e as próprias demandas da população, né? Então, o regime vai ter uma outra lógica quando ele vem, uma lógica exatamente diferente dessa aqui que está se esboçando de maneira muito precária na Quarta República, né? Okay? A gente vai ver isso depois. E o momento de crise é exatamente o momento do governo João Goulart.